Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta. Você está no Imigrandes e eu sou o Juliano Godoy, o host desse podcast que conta a história de brasileiros e suas aventuras fora do país. O episódio de hoje eu tenho certeza que vai arrebentar a boca no balão. Isto porque eu estou com um convidado aqui super especial. Nosso convidado de hoje, ele é músico, compositor, produtor, ator, youtuber, influencer, pai de duas meninas lindas, entre outras coisas. Mas acima de tudo, é um cara super gente boa, humilde, um coração gigante que topou bater esse papo aqui com a gente hoje. Então a conversa de hoje é com ninguém mais, ninguém menos que Jair Oliveira. Jair, tudo bem, cara? Muito obrigado, prazer ter você aqui com a gente. Ô, Juliano, eu que agradeço aí essa introdução generosa. Aliás, você falou, né, vai arrebentar a boca do balão. Para quem não se lembra, e muita gente se lembra, né? Eu também fiz parte lá do Balão Mágico, Jairzinho. Então, ninguém melhor, né, para tentar arrebentar a boca do balão do que um integrante do Balão Mágico, né? É isso aí. Meu filho já iria dizer que eu fiz um dad joke, né? Que é bad, mas vamos tentar, né? Não, mas olha, de qualquer maneira, é um prazer enorme falar aqui com você e com os ouvintes aí, os espectadores do Imigrantes. Pô, um prazer inenarrável. Legal, obrigado, cara. Jair, como você falou, você começou a sua carreira no Balão Mágico, então acho que todo mundo te conhece, você tem uma carreira de mais de 30 anos, de muito sucesso. Mas, cara, dá uma versão resumida pra gente de como você chegou até aqui. Pois é que resumir, você falou mais de 30 anos, são mais de 40, né? Eu tô com 47 anos de idade, eu comecei a minha carreira com meu pai aos 6 anos de idade. Então eu já tenho 41 anos de carreira na música. Assim, comecei com Jair Rodrigues, né, que é um dos grandes nomes aí da cultura brasileira, deixou um legado incrível aí de música e alegria. Comecei junto com meu pai, logo na sequência, assim, uns 2 anos depois que eu gravei com ele, acabei sendo convidado para fazer parte do Balão Mágico, né? Entrei no terceiro disco do Balão Mágico, então assim, não estava desde o começo do grupo, mas acabei marcando de uma maneira tão bonita e interessante, né, que as pessoas se lembram bastante dessa minha fase no Balão Mágico, mesmo eu tendo entrado depois, né? E algumas pessoas até se esquecem que eu entrei no terceiro disco, né, que eu entrei depois. Isso é uma glória, assim, para mim. E sempre tive uma ligação muito forte com a música, com as artes, né? Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre nos alimentaram muito com música, com arte, com cultura. E tanto eu quanto minha irmã, Luciana Mello, que também é cantora, a gente cresceu nesse ambiente muito musical e artístico e sempre tive um interesse grande na música. E aí, a partir de um certo momento, né, dos meus 12, 13 anos de idade, comecei a compor. Então, comecei ali a direcionar a minha carreira na música como compositor e vim fazer faculdade de música nos Estados Unidos, na Berklee College of Music, na década de 90, né? Fiquei 5 anos em Boston para me formar em produção musical e music business e segui na música, fazendo muitas coisas. Hoje em dia sigo sendo produtor musical, né? Tenho uma produtora junto com o Wilson Simoninha, que é filho do Simonal, em São Paulo, já há mais de 23, 24 anos que a gente tem a S de Samba, que é a nossa produtora lá. A gente faz muita música para cinema, para publicidade, para teatro, enfim. E sigo com a minha carreira, né, como compositor, gravando os meus próprios discos, produzindo minha irmã, meu pai. Já produzi coisa para o meu pai, para minha irmã, para o Tom Zé, para o Simoninha, para vários artistas aí que estão fazendo aí suas belíssimas coisas na música brasileira. E hoje em dia estou morando de volta nos Estados Unidos, né? Depois que me formei na faculdade, voltei para o Brasil, conheci minha esposa no Brasil, a Tânia Kalil, que é uma atriz também de renome, e tivemos 2 filhas e mais recentemente voltamos para os Estados Unidos, isso em 2017, final de 2017, e primeiro passamos 3 anos em Nova York, morando lá,
E aí, durante a pandemia, a gente acabou se mudando para a Flórida, então estou morando aqui perto de Miami já desde 2020. São 2 anos que estou aqui, mas sigo fazendo coisas na música e a gente vai falar de empreendedorismo. Acabei de abrir, tem 1 ano e pouco, abri uma plataforma de música, uma startup de música e tecnologia chamada Marsh Melody, além dos meus projetos que eu tenho, né, com a minha família, os grandes pequeninos, os discos que eu lanço, enfim. Essa é uma versão resumida do que tem acontecido comigo aí nesses 41 anos de música. Que bacana, não, história, uma carreira de sucesso e resumir 41 anos nesse tempinho aqui, parabéns, cara, bom poder de síntese, que bacana. E Jair, cara, como é que você faz para conciliar todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Você deu exemplo, você está investindo em startup, você também produz, você também te acompanha no seu Instagram, você é bem ativo lá, tem um canal no YouTube. Como é que você tem a sua família? Eu vejo que você é um cara super focado com a sua família, eu vejo, né, que você coloca as suas filhas, etc. Como é que você gerencia o seu tempo, cara? Olha, Juliana, esse gerenciamento de tempo é algo que talvez seja uma preocupação universal, né? E ainda mais hoje em dia, com tantas possibilidades à sua mão, né, para você empreender ou se comunicar, né? Hoje eu acho que com a internet e as redes sociais a gente observou uma revolução muito importante, e tem observado, né? Porque essa revolução ainda caminha, uma revolução na comunicação entre as pessoas, né? E principalmente quem lida com a área artística. Isso trouxe possibilidades inúmeras, né? Possibilidades incríveis, e ao mesmo tempo trouxe também um outro jeito de você lidar com o gerenciamento do seu tempo, né? A gente estava falando aqui de quando eu comecei na música, né? Ali no começo da década de 80, eu acho que para o músico, para o artista, né, isso eu acompanhava desde pequenininho a carreira do meu pai, por exemplo, essa administração do tempo, obviamente, sempre teve que existir, mas com menos players, né, com menos coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você tinha a impressão que eu tinha quando criança ou adolescente, era que a gente tinha mais tempo disponível para se dedicar a um certo assunto, né, e tal. Hoje em dia, além desse tempo ser aparentemente mais curto, as coisas acontecem, a comunicação acontece de uma maneira muito mais ligeira, né? A velocidade é muito mais rápida, né? Você tem que ser muito mais rápido no seu pensamento, na sua comunicação, nos seus projetos, porque não existe mais aquela espera, o que eu acho uma pena, né? Porque eu sinto que muitas coisas, o ser humano precisa de uma paciência, precisa de uma espera, precisa de uma maturidade, e essa maturidade acaba sendo acelerada pela quantidade de informação que a gente tem, né? Tudo virou meio que timeline e tudo passa muito rapidamente aos olhos e aos ouvidos das pessoas, mas eu acho que tudo depende de adaptação, né? Então você me perguntou de como eu gerencio esse tempo. Eu realmente tento dedicar, né? E essa foi um dos motivos pelos quais eu e minha esposa decidimos mudar um pouco, sair um pouco do Brasil, daquela situação frenética que a gente tinha nas nossas carreiras, e onde a gente estava dando menos tempo e menos atenção para as nossas filhas. Então a gente decidiu vir para os Estados Unidos, por outros motivos também, que depois eu posso explicar, mas eu realmente dedico muito tempo à minha família hoje em dia. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para mim, assim, no meu gerenciamento de tempo, e ao mesmo tempo tentando juntar isso com a comunicação, tanto da minha carreira como a comunicação com as pessoas que de uma certa maneira admiram o que eu faço ou o que minha mulher faz, e a gente vai juntando. Então, por exemplo, eu já há algum tempo, né, já quase 15 anos que eu tenho o projeto Grandes Pequeninos, que é um projeto familiar que a gente cria conteúdos para a família toda, e eu
tenho trabalhado muito com esse projeto e isso me faz trabalhar muito com a minha família. Então, eu alio essa coisa do trabalho com o tempo. Conciliar. Uhum. Isso, que eu dedico à família. E aí tem as coisas das redes sociais, né, que a gente sabe bem, hoje em dia, acho que para qualquer pessoa pública, é importante você dedicar algum tempo estudando as redes sociais, né, se comunicando com as pessoas, aquilo que você quer passar. Então eu, por exemplo, como tenho sempre uma preocupação em passar mensagens positivas, mensagens de amor, de respeito, de união, eu uso as minhas redes sociais para isso e, obviamente, também para mostrar o meu trabalho como músico. E tem a parte do meu tempo que eu tenho que dedicar como empresário, né, porque além de músico, além de compositor, criador e tal, eu ainda tenho algumas empresas, né? Mencionei aqui a S de Samba, que é a nossa produtora lá no Brasil, onde eu trabalho remotamente como diretor criativo, além de ser sócio. Trabalho como diretor criativo na S de Samba, fazendo muita música para cinema, para publicidade, para campanhas publicitárias, para teatro, enfim, para vários projetos. E agora dedicando muito do meu tempo também para o projeto da March Melody, que é essa startup de música e tecnologia, que depois eu posso explicar um pouco mais. Mas tenho dedicado muito tempo a isso, aos projetos de impacto social que tenho feito também junto com a March Melody. E a gente se conheceu, né, num gala do Hospital Pequeno Príncipe, e eu e Tânia, a gente também dedica muito tempo a essas ações sociais, que eu acho que são extremamente importantes, de você demonstrar solidariedade, de se envolver em questões que levem a uma certa... um certo aconchego para as pessoas que realmente precisam, né? E então, assim, cara, eu tento administrar esse meu tempo fazendo coisas que eu gosto, coisas que me dão prazer, para eu não me sentir arrastado, né? Então, todas essas coisas que eu tenho feito, graças a Deus, na maior parte dos momentos eu me sinto muito agraciado, porque eu faço com muito amor, com muito carinho, e aí já não parece mais administração, né, malabarismo de tempo. Parece que você está dedicando um pedaço do seu coração aí, uma parte do seu coração para administrar coisas que você gosta, né? E cara, assim, para mim, ouvir isso aqui é sensacional, porque muita gente, né, reclama da falta de tempo, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não dá tempo, etc. E aí acaba meio que usando como uma desculpa, né, das prioridades ou do que fazer. E aí, né, te ouvindo aqui, é realmente, para mim, assim, até claro quais são as suas prioridades, o que você quer fazer e focar naquilo que, enfim, que você consegue, né, conciliar daquilo que te dá prazer e que você consegue entregar. Se organizando, né, tendo a prioridade clara, acho que tendo clareza, isso ajuda na priorização, né, pelo que eu ouvi um pouco de você. Sem dúvida, eu acho que a clareza ela faz parte dessa administração boa do seu tempo. E ao mesmo tempo, né, já que estamos falando de tempo, eu acho que além da clareza, cara, eu acho que é uma abertura para você como desenvolvimento, para você mesmo, olhar para si mesmo, né? Isso parece um negócio meio esotérico, mas não é, né? Eu tenho conversado muito com a Tânia, que é a minha esposa linda, querida, e ela também, ela tem um interesse muito grande sempre para um autodesenvolvimento, né? Então acho que nessa administração do tempo, depois que você passa dos 40 anos, você começa a entender, acho que muitas pessoas descobrem isso até antes, mas eu sinto que tanto eu quanto Tânia, a gente está num momento onde a gente entende que o tempo, você disponibiliza o tempo para você, se você quiser, porque a gente fica, mais uma vez, né, acho que no mundo de hoje é muito fácil se distrair, você se distrai com coisas que você tem para fazer, até com coisas que você não tem para fazer, né? Então você fica distraído com uma série de coisas, e quando você vai olhando para dentro, quando você vai percebendo, tipo, por exemplo, aqui a gente medita, né? A gente faz meditações, a gente faz orações, a gente respira, a gente tenta no nosso dia a dia, a gente dá pelo menos um momentinho de tranquilidade, de calma, de tipo, puxa vida, deixa eu ver aqui
o que que eu estou sentindo, porque você precisa dedicar um tempo para você também, né? Você não pode se esquecer dentro dessa administração do tempo. E essa acho que é uma das partes mais importantes, porque, por exemplo, eu comentei, né, do trabalho em família, mas mesmo quando a gente não está trabalhando em família, tem vezes que a gente percebe aqui, né, por exemplo, a nossa filha menor, que já está com 11 anos de idade, já é uma pré-adolescente, mas às vezes ela chega para a gente e fala assim, mãe, pai, vocês podem me colocar para dormir? E às vezes naquela correria você fala assim, puxa vida, eu tenho tanta coisa para fazer, não vou conseguir. Mas tem muitas vezes que a gente para, respira e fala assim, claro, filha, eu te ponho para dormir. Aí a gente vai botar ela para dormir. São 20 minutos que você tem ali de um calor humano com a tua filha, que aquilo me energiza de tal maneira que depois eu consigo fazer o que eu tinha para fazer de um jeito muito mais leve e muito mais eficiente, porque minha cabeça não tá. Minha cabeça deu aquele respiro de amor, né? Aquele respiro de tipo. Puxa vida, coloquei minha filha para dormir. Então isso são coisas que você vai percebendo depois, que o teu tempo, ele permite que você abrace todas essas coisas e ele fica muito mais eficiente se você presta atenção em você, né? É meio esotérico, mas eu acho que para mim funciona muito bem. Não, cara, não acho esotérico não, acho que faz todo sentido, cara, faz todo sentido e cada vez mais, se as pessoas tivessem mais consciência disso, né, todo mundo ia ter uma qualidade de vida bem melhor, cara. É verdade, é verdade. Jair, cara, você falou bastante né, você tocou um pouco aqui na sua vinda para cá e nas suas empresas, eu quero entrar um pouco mais nisso daqui a pouquinho, mas antes de chegar lá, eu queria voltar lá no Jair de 6 anos, né, que você falou que começou a carreira aos 6 anos. E eu tenho uma curiosidade, né? A música sempre fez parte da sua vida, você falou seu pai, sua mãe, etc. Você, em algum momento, assim, você se sentiu pressionado a seguir nessa carreira? Ou foi uma coisa que, cara, não, eu tenho o dom e eu sabia que isso ia ser porque tá dentro de mim? Puxa, Juliano, assim, você sabe que eu cresci, né? Mais uma vez, acho que falando aqui, eu cresci nesse ambiente, né? Meu pai, quando eu nasci em 75. Quando eu nasci, meu pai já tinha aí pelo menos 11 anos de sucesso, não de carreira. De carreira ele tinha mais. Mas o meu pai, o primeiro sucesso grande do meu pai, né? Na voz do meu pai, foi uma música do Alberto Paes e do Edson Menezes chamada Deixa Isso Pra Lá, né? Deixa que digam, que pensem, que falem. Isso foi em 64. Então, quando eu nasci, o meu pai já era muito conhecido, né, no Brasil inteiro, já tinha uma carreira sólida na música, já tinha feito, por exemplo, o Fino da Bossa com Elis Regina, já tinha ganhado lá o Festival de 66 com a música Disparada, né, interpretando a música Disparada do Geraldo Vandré e do Theo de Barros. Então, assim, ele já era Jair Rodrigues, né? Então, quando eu nasci, cara, eu já tive um contato muito constante com esse universo musical, e não só com o universo musical, com o universo musical de dentro da música, né? Tendo um pai que trabalhava com isso, assim, diariamente. Então, cresci com isso. Mas fui percebendo, e meus pais foram percebendo isso também, né? Principalmente ali na minha primeira infância, o meu pai já percebia isso, obviamente, mas a minha mãe também, né? Então a minha mãe começou a me colocar, por exemplo, em aula de violão, em aula de canto. Minha mãe teve um papel sempre muito importante nessa coisa de guiar a gente para as nossas paixões, né? E eu, desde pequenininho, comecei a entender que eu tinha uma paixão especial pela música. Não porque meu pai era músico, era porque eu tinha mesmo a mesma paixão que ele tinha. E minha irmã, idem. Então, assim, eu não me senti pressionado em momento algum, porque, primeiro que o meu pai e minha mãe sempre trataram de uma maneira também muito natural, né?
essa coisa dos filhos gostarem de música, é uma coisa que eu também tento replicar com as minhas filhas. Eu vejo que elas gostam de música, de dança, de interpretação, de artes cênicas, e elas têm um interesse grande. A gente dá o apoio, a gente não força nada, né? Mas a gente, claro que eu, sendo músico, eu fico muito feliz de vê-las também partindo para uma paixão parecida com a minha. Mas quando eu tinha essa pouca idade, meus pais perceberam isso, não faziam também muita pressão e foram me incentivando, até que o começo da minha carreira foi muito interessante, porque eu aprendia muito com meu pai e observava muito meu pai nos ensaios, nas gravações, nos shows. E eu lembro que ele estava fazendo um disco de 81, de 1981, e eu estava ali, eu acompanhava ele sempre. E aí ele via que eu tinha interesse, ele me levava também para as coisas. Então um dia, numa gravação lá no estúdio, ele me levou, eu fiquei lá acompanhando, e ele ia gravar uma música chamada Deus Salvador, uma música muito bonita de um compositor chamado Luiz Carlos Chuchu. E aí ele estava gravando no estúdio, eu estava na sala, na técnica do estúdio, né? E aí meu pai foi gravar essa música, quando ele viu na maletinha dele, ele não tinha levado a letra da música. E naquela época, obviamente, 81, não tinha as facilidades que a gente tem hoje de e-mail, né, de mensagens e tal. Se tivesse também, meu pai não saberia mexer. Aí ele tipo pegou e falou: "Ô, pessoal, vou ter que ir lá em casa pegar a letra, porque eu esqueci a letra da música." Aí tentou ligar pro compositor, não conseguiu. E aí quando ele falou: "Vamos, filho, vamos lá que eu vou lá pegar a letra." Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu tinha 6 anos de idade, né? Falei: "Pai, eu sei a letra da música, é assim." Aí ele tipo me ouviu cantar e falou assim: "Então vamos fazer o seguinte, vai lá, Jairzinho, vai você e canta." Aí eu entrei e fui cantar, entendeu? Caramba. Aí eu cantei e essa gravação ficou no disco. Aí isso levou a uma outra gravação de uma música chamada Io e Te, que era uma gravação italiana, né? Que a gente foi se apresentar no Festival de Sanremo de 82, e aí começou a minha carreira. Então, assim, foi sempre de maneira muito natural. Então, em nenhum momento eu me senti pressionado. Muito pelo contrário, eu sempre tive uma atração muito grande pela música, que era acima do que o meu pai representava, né? Assim, claro que meu pai sempre foi uma influência muito grande, mas a minha paixão era genuinamente minha, né? Sim, Não claro. era uma paixão dele que foi transferida para mim. Então isso sempre foi muito importante para eu entender a minha relação com a música, que é da mesma natureza da relação que meu pai tem com a música, né? É genuinamente própria. Ah, que história bonita, cara, que legal. Então deixa eu dar um pulo no tempo agora, né? Você estava contando aí de 82, etc. Vamos dar um pulo aqui para 2017, que foi quando você disse que, né, mudou para Nova York. Eu li uma entrevista sua, né, onde você dizia que, né, você é paulistano, né, e São Paulino. Não sei se isso pode fazer público ou não, né? Mas enfim. E aí eu li que você tinha o desejo que as suas filhas fossem boas paulistanas, né? E nesse meio tempo veio uma mudança para os Estados Unidos. O que mudou na sua cabeça, na sua família, com a Tânia, nessa decisão, cara? Bom, é interessante você falar dessa entrevista. Assim, a gente dá tanta entrevista que eu não me recordo de ter falado assim que eu queria que elas fossem boas paulistanas. Acho que o que eu talvez tenha desejado dizer no termo de cidadania, né? Claro. De serem boas cidadãs, ou paulistanas, ou enfim, da onde elas escolherem como casa, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu sou apaixonado pelo Brasil, cara, apaixonado, assim, eu tenho uma ligação muito forte com o Brasil, especialmente com São Paulo, né? Porque nasci em São Paulo, nasci na Promatre, que é uma maternidade que fica ali na Avenida Paulista. Então, mais paulistano impossível, né? Eu nasci na Promatre, minha irmã também nasceu na Promatre.
Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte com São Paulo, gosto muito de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, cara, assim, eu acho que o ser humano, dependendo do seu mindset, né, dependendo do que você enxerga como algo que te traga felicidade e conforto, conforto de espírito, eu quero dizer. No meu caso, é muito uma coisa, eu tenho sempre muita curiosidade, né? Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de conhecer histórias. Então, como meu pai e minha mãe, né, pela profissão, principalmente do meu pai, que estava sempre viajando, e muitas dessas viagens a gente fazia com ele, eu sempre tive essa coisa de conhecer lugares novos e tal. Mas sempre mantendo uma relação muito saudável e bonita com as minhas raízes, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que mudou? Não mudou nada, porque, na verdade, eu sempre tive esse interesse de tipo, puxa, e via que na música a gente tinha também essa possibilidade de um dia estar trabalhando no Rio de Janeiro, outro dia está trabalhando em Helsinki, outro dia vai trabalhar em Nova York, outro dia está na África, né? Essa é a vida, geralmente, do músico, né? Que toma isso como profissão. Então, assim, eu sempre tive esse interesse, mas também sempre a preocupação, principalmente com as minhas filhas, já que você mencionou as minhas filhas na pergunta, de passar para elas, cara, noções que eu acho que são válidas de cidadania, de você respeitar os seus valores, respeitar os valores dos outros, né? E isso não importa onde você esteja no mundo. Então, assim, num momento, né, eu estava explicando algumas razões pelas quais a gente fez essa mudança para os Estados Unidos. Uma delas, que eu já falei, foi justamente de aproximar a família, né? Tanto eu quanto Tânia. A gente tinha uma agenda muito agitada no Brasil, né, ali naquele momento, ali no 2015, 2016, a Tânia estava emendando, né, ela já vinha emendando uma novela atrás da outra, então a gente estava sempre com esses compromissos, né? Ela com as novelas, eu com as minhas, né? minha carreira, meus shows, as minhas produções, então estava sempre ali, e a gente dedicava um tempo bom, não vou dizer que a gente também deixava as nossas filhas ao Deus dará, não era isso não, mas no Brasil, né, a gente sabe que o Brasil ele tem uma cultura, principalmente quando você tem uma condição social um pouco diferenciada, existe uma cultura onde você tem muita ajuda, seja da família, seja de amigos, ou seja de pessoas né, das quais você se cerca para manter ali uma atenção que muitas vezes você não pode dar, ou que você acha que não pode dar. Isso que eu acho que é importante dizer. E ali naquele momento, uma hora a gente parou e falou assim, eu desde do término da minha faculdade, né? Quando eu terminei a faculdade em 97 e voltei para o Brasil, fiz a faculdade em Boston e voltei para o Brasil. Mas muitos dos meus amigos seguiram nos Estados Unidos, foram para Nova York, foram para outros estados e continuaram trabalhando como músicos e tal. E eu sempre mantive relação com esses amigos, né? E falava para a Tânia, falava, puxa, eu tenho uma vontade de algum momento ir para Nova York, para poder viver essa experiência lá do músico em Nova York, naquela cidade tão dinâmica, tão culturalmente interessante. E a gente sempre falava disso, né? Assim, Juliano. Então, quando chegou um momento, a gente falou, pô, vamos passar um tempinho nos Estados Unidos. Nosso plano inicial era passar um ano com as meninas, ver a adaptação e tudo, estudar, né? A Tânia viria para cá para estudar teatro e tal, fazer uns cursos que ela já queria fazer. Eu queria também estudar algumas coisas na música, mas mais na fotografia, no cinema, que eu sempre tive um interesse muito grande. A gente acabou fazendo isso, mas fomos vendo que tanto o plano para a gente ficar mais próximo das meninas foi muito bom, porque nos Estados Unidos é um
pouco diferente, você tem menos ajuda, né? Principalmente porque a tua família está no Brasil, enfim, os amigos. Aí você monta uma rede de amigos, mas você tem que estar o tempo inteiro, tipo, quem leva quem na escola, quem pega não sei quem, não sei aonde, né? Quem que vai na reunião é a gente mesmo, quem que lava a louça, quem que lava a própria roupa, então a gente faz tudo. Então isso foi importante para juntar a família. Um outro aspecto foi o do desenvolvimento mesmo, da gente estudar e se conectar com pessoas diferentes, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então eu acabei gravando, por exemplo, um disco em Nova York, na fase que eu passei lá. Esse disco eu fiz a produção em parceria com um cara que eu conheci lá em Nova York, numa situação até meio inusitada, porque ele me viu na Times Square lotada, ele me viu e me mandou uma mensagem, acho que pelo Instagram, e eu acabei respondendo. A gente fez um disco juntos, né, meu disco Selfie, em 2018, que foi indicado ao Grammy Latino de 2019. Então esse respiro de você trabalhar com pessoas diferentes, pessoas novas, se abrir para oportunidades novas, acho que isso para mim sempre teve um valor muito grande. Então, o meu tempo aqui nos Estados Unidos é muito por conta disso, de se aproximar da família e de descobrir oportunidades novas. Até quando a gente fica por aqui, não sei te dizer, porque a minha curiosidade e da Tânia, que é meio parecida comigo, a gente tem planos ou de repente volta para o Brasil ou vai para algum outro lugar onde a gente possa explorar também outras condições, outras culturas, enfim. Aí é do espírito livre de cada um, mas eu não tenho nenhum tipo de crítica a quem, por exemplo, se sente muito mais confortável ficando sempre no mesmo lugar, sempre ali naquela situação conhecida, porque eu acho que cada um funciona de um jeito. O meu jeito é sempre esse de tentar explorar coisas novas a cada momento. Não, acho que cada um tem que ir de encontro com o que tem dentro, né? Então vocês têm esse lado de explorar, etc., que é super legal. Tem gente que prefere a certeza, prefere aquela previsibilidade, estabilidade, etc. Então, de novo, não tem caminho certo ou errado, né? É o caminho que funciona para cada um. Isso é importante. Isso é bem importante. E Jair, nessa mudança, cara, tem um aspecto que eu queria te ouvir, porque assim, você de novo, né, carreira consolidada, de sucesso, a sua esposa também. Talvez, assim, se eu pensar em transferir isso um pouco do mundo artístico, etc., talvez para o mundo, sei lá, empresarial, ou de quem carreira executiva, etc., muita gente tem até medo de fazer esse movimento, né? Porque, assim, cara, eu vou deixar tudo isso que eu conheço para trás, né? Meus relacionamentos, meu network, o que eu conheço, todo o seu histórico, né? Aí você chega aqui e ninguém sabe, né, quem é o Jair, etc. Cara, teve algum momento assim que você pensou, pô, isso vai colocar em risco a minha carreira, ou teve algum receio desse movimento, ou você foi tranquilão e falou, não, vai dar tudo certo, você parece um cara super, né, super tranquilo, super centrado? Olha, é interessante você falar isso, Juliano, porque o medo, acho que faz parte, né? O medo, o receio, a dúvida, faz parte da vida de qualquer pessoa, né? Se eu falar para você assim, não tenho medo nenhum, não tenho receio nenhum, é mentira, porque a gente sabe que isso faz parte. Eu acho que a diferença está como você lida com esses receios e com essas dúvidas, né? E eu falo muito devagar, mas acho que vale a pena contar uma história que me trouxe essa perspectiva de como lidar com as frustrações, com os receios, com os medos. Todo artista tem isso também, né? Acho que o artista que fala que não, que é ultra confiante, que sabe o que está fazendo, claro que, né, existem medidas disso, mas acho que todo artista tem, toda pessoa, mas eu estou falando aqui do mundo das artes, porque essa história tem a ver com isso. Tem algum momento de dúvida, né? Onde você fala, puta, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu
será que vale a pena o que eu estou fazendo, né? Ou será que as pessoas estão ouvindo? Porque muitas vezes, principalmente quando você é artista independente, não só no Brasil, no mundo inteiro, é muito mais difícil, é muito mais, é uma batalha por dia, né? E eu lembro, Juliana, que quando eu lancei o primeiro disco dos Grandes Pequeninos, isso em 2009, se eu não me engano, era um projeto ainda muito bebê, né? Ainda estava começando. A gente tinha já feito uma temporada do primeiro espetáculo que a gente montou, eu e Tânia. O que é? Só explica um pouquinho o que é o projeto, então. Para quem não conheceu, para quem não conhece, conta um pouquinho o que é o Grandes Pequeninos. O projeto Grandes Pequeninos é o seguinte, é um projeto que eu fiz junto com a Tânia e com as nossas filhas, mas que assim, quando a Isabela, a nossa filha mais velha, que agora está com 15 anos, nasceu, eu comecei a compor umas músicas para aquele momento encantador dela, né, ali em casa, a gente, pais de primeira viagem, aprendendo ali a dar banho, aprendendo a trocar fralda, né, aquela coisa linda, né, que eu acho que todo pai, toda mãe que tem o seu primeiro filho fica naquele encantamento, mas também cheio de dúvidas, né, se está fazendo as coisas certas ou erradas, enfim. E aí eu comecei a fazer uma série de músicas, mas sem a menor pretensão de gravá-las, assim, eu fazia para cantar para a Tânia e para a Isabela. Aí uma hora a Tânia falou assim, pô, você tem tantas músicas, já tinha a música da hora do banho, a hora de passear com o pai, a hora de brincar, a hora de ir na cadeirinha do carro, eu fiz um monte de música. E aí a Tânia falou, pô, você tem tantas músicas, né, com isso, por que você não faz um disco? Aí eu comecei a pensar e falei, é verdade, vou fazer um disco, mas para mim faria sentido fazer num projeto paralelo. Aí pensei no nome, pensei em Grandes Pequeninos, lancei o disco. O primeiro disco foi um livro CD lançado junto com a Mariana Caltabiano, que escreveu o livro, que acompanhava o disco. Aí a gente montou um espetáculo, esse disco foi indicado ao Grammy Latino de 2010, e aí a partir daí, né, a nossa segunda filha nasceu em 2011, eu segui fazendo músicas, e hoje já estamos no terceiro disco, depois de 3 espetáculos também, e é um projeto que tem um canal no YouTube, para quem quiser conhecer mais, é youtube.com/Grandes Pequeninos, tem vários videoclipes animados lá, é um projeto que já está com mais de 430 ou 420 mil inscritos no YouTube lá. É um projeto que nos traz muita alegria, assim, porque as mensagens das músicas são sempre muito positivas, falam de amor, de respeito, e muitas escolas têm abraçado algumas músicas que eu compus para o projeto para poder também compartilhar respeito e amor através de músicas de inclusão, enfim. É um projeto que nos traz muita alegria mesmo. E aí, só para finalizar aquela história que eu estava contando ali do propósito, eu tinha lançado o primeiro disco do projeto, era um projeto que ainda não muita gente conhecia, e eu me lembro que em certo dia eu acordei cheio de dúvidas e cheio de receios, né? E comecei a pensar, puxa vida, ser artista independente no Brasil é um negócio muito complicado, né? Eu não sei, de repente... Puxa, acho que, sei lá, às vezes a gente pensa até em desistir, né, de ficar tentando lançar esses projetos de maneira independente, porque muito pouca gente vê e tal, e percebe. Enfim, estava nesse dia de dúvida, cheio de dúvida. E aí, só que nesse dia, eu e Tânia, a gente precisava fazer umas compras, a gente foi num shopping em São Paulo com as nossas 2 filhas pequenas, a Laura ainda de colo. E quando a gente estava nesse shopping, a Tânia falou assim, eu preciso comprar uns negócios aqui para a Laura. Aí eu falei, tá, eu fico com a Isabela, e fiquei com a Isabela numa praça ali do shopping esperando a Tânia terminar. Nessa praça tinha um arranjo de flores, tinha um negócio grande assim, era um negócio bem grande de flores. E do outro lado, que era bem distante assim, uma moça me deu tchau, né? Aí eu estava ali pensando nessas coisas que eu estava pensando, estava com a Isabela assim no meu colo, aí eu estava pensando nisso, uma moça me deu tchau, eu dei tchau de volta, né? Aí ela pediu para eu esperar, aí quando ela foi dar a volta para chegar até a gente, eu vi que ela estava empurrando um carrinho de criança,
com uma outra moça também, as duas de branco, né? E elas empurrando assim o carrinho de criança. Quando ela se aproximou, eu vi que no carrinho tinha uma criança que já era, né, de um tamanho maior, não era criancinha, mas que a criança estava meio paradinha ali, assim. E aí a moça que estava empurrando o carrinho, ela falou assim, olha, eu fiz questão de vir aqui falar com você pelo seguinte, essa aqui é a Carol. Ela apontou o carrinho. Aí eu falei, oi Carol, tudo bem? E a Carol paradinha, ela falou assim, ó, a Carol, ela tem paralisia cerebral. Mas eu quis falar um negócio aqui para você. Aí ela começou a contar para mim. Ela falou assim, olha, a Carol, ela só faz a fisioterapia dela, que ela precisa fazer todo dia. Ela faz a fisioterapia, ela só faz a fisioterapia ouvindo o teu trabalho. É aquilo, pô, me assustou, né? Assim, tipo, me surpreendeu. Eu falei, nossa, e aí eu já logo de cara imaginei o balão mágico, que era algo, né, que tinha atingido muito mais gente. Aí falei assim pra ela, falei assim, que bom, ela escuta o balão mágico. Ela falou assim, não, ela escuta também, mas eu tô falando do teu trabalho que você lançou agora, Os Grandes Pequeninos. Cara, aquilo, tipo, me tocou de uma maneira, né? Porque aí eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu me ajoelhei, assim, no carrinho, né, perto da Carol, para ficar no mesmo plano de visão dela, e comecei a cantar uma das músicas. Porque a moça falou assim, olha, o fisioterapeuta dela já sabe, a gente deixou o disco lá. Ela não faz a fisioterapia dela enquanto ele não coloca o disco dos Grandes Pequeninos. Aí eu comecei a cantar uma música para ela, que era Passeando com o Papai, aí eu comecei a cantar, passeia, passeia com o papai. Ela estava paradinha, cara. Ela começou a mexer os bracinhos e começou a se movimentar e deu um sorriso, né? Ela, obviamente, não se comunicava verbalmente, mas começou a se comunicar da maneira mais... Eu contando isso, eu me emociono até hoje, porque eu me lembro dessa situação. E eu lembro que a moça começou a chorar, aí eu comecei a chorar, saca? A minha filha... Eu vou chorar aqui, rapaz. A minha filha não estava entendendo mais nada, mas assim, aí nisso chega a Tânia, nesse momento que eu estava cantando para ela, chega a Tânia, aí eu falei para a Tânia, eu falei, olha, essa aqui é a Carol, expliquei a situação, a gente cantou para ela ficou feliz da vida, aí a moça falou assim, olha, tá vendo, eu tinha que vir falar com você aqui, porque realmente é algo muito especial que você faz, não pare nunca. E aí elas foram embora, cara, aquilo me tocou de um jeito... que eu não consegui voltar para casa dirigindo, porque a Tânia teve que dirigir, porque eu fui o caminho inteiro soluçando. E aquilo foi uma mensagem para mim, assim, do tipo, cara, os receios, eles acontecem, os medos, eles acontecem, mas se você tem amor, tem fé pelo que você faz... vale a pena, nem que isso toque uma pessoa, né? Então, pra gente, cara, assim, na situação de vir para os Estados Unidos e de largar um contexto profissional que era muito favorável pra gente, né? A Tânia ali fazendo novelas na principal emissora de TV da América Latina e eu com vários projetos acontecendo, com a minha produtora lá no Brasil e tal, mas a gente, em algum momento, a gente optou por algo que talvez fizesse mais sentido pra gente, que fosse essa coisa do tipo, pô, resgatar uma proximidade com as nossas filhas e expandir o nosso conhecimento do mundo, da cultura, das coisas todas que a gente tem, tanto para assimilar quanto para oferecer para o mundo, né? Então, assim, eu acho que esse receio, você falou do mercado corporativo, né, da indústria corporativa, enfim, onde isso acontece muito também. E com os artistas acontece também. Muitas vezes você fica parado numa situação que é confortável, mas que aquilo já não está mais te trazendo tanto sentido. E às vezes você tem que acreditar, tem que mergulhar com fé. Você mergulha com fé, e aí eu acho que o universo vai te trazendo oportunidades que você vê assim, você fala, pô, eu perdi certas condições, talvez que até fossem confortáveis para mim, mas será que
se eu vou em busca de outras coisas, de outras situações, será que eu não ganho também? Eu não tenho um ganho real, espiritual, entendeu? Para eu poder fazer outras coisas, fazer o que eu gosto de fazer, enfim. Então eu acho importante, cara. Eu tenho muito essa abertura, aprendi isso muito também no meu próprio relacionamento com a minha esposa, da gente se abrir para o mundo. E aí quando você se abre para as coisas, invariavelmente o universo te traz coisas e te traz recados muito importantes. Então, assim, eu acredito muito nisso, então eu estou sempre querendo mergulhar, obviamente com sensatez, né? Não dá para sair também fazendo muita loucura, mas quando eu acredito muito na abertura para o universo abrir as portas para você também. Olá pessoal, tudo bem? E aí, estão gostando do episódio do Jairzinho? Eu tô adorando esse episódio, assim, foi uma grata surpresa, né? Agradeço muito ao Jairzinho por ter dado esse tempo para mim e para vocês, para conhecê-lo um pouco mais. Acho que eu mais gostei da entrevista até aqui foi conhecer esse lado humano dele, né? Todo mundo conhece o artista de sucesso, né? Essa pessoa super carismática que ele é, poder ter essa visão humana dele me tocou muito. E essa história, enfim, da criança que ele encontrou no shopping, né, que conhece o trabalho dele, aquilo me emocionou de uma maneira, né, profunda. E eu achei que esse episódio ficou tão bom que a gente vai dividir em dois, né, até para todo mundo poder absorver um pouco mais. Então a gente vai parar por aqui, faz um break, semana que vem a gente volta com o resto da gravação desse episódio fantástico com o nosso querido Jair Oliveira, o Jairzinho. Obrigado, gente. Até mais.